Boa noite, pessoas. Meu nome é Pedro. Atualmente eu sou docente na área de Sociologia aqui na Rede Estadual de Ensino do Rio de Janeiro, né? Qual foi o meu intuito em trazer esse vídeo para vocês, né? O objetivo aqui é a gente tratar um pouco sobre a questão da proibição do uso dos celulares em sala de aula, advinda com essa nova lei federal, né? Que tornou proibido, né? Trouxe a proibição do uso de aparelhos celulares nas salas de aula, né? Pelos estudantes, sobretudo. O que está em jogo aqui, né, gente? Eu acho que, num primeiro momento, na minha opinião, é muito complicado a gente tratar. É complicado e ao mesmo tempo sintomático a gente tratar a dependência, né? Porque esse é o nome, né, que a gente tem que dar. A dependência tecnológica, né? O excesso de telas, como alguns estudos já vêm trazendo, de como isso tem impactado no processo de aprendizagem, né, dos estudantes em geral, né, e no Brasil aqui em particular, né, mas não só, né, o Brasil não é um caso isolado nisso. O que acontece, né, gente? A minha ideia aqui é trazer algumas reflexões que eu venho tentando realizar nos últimos 2 anos, ao menos, em sala de aula, observando esse fenômeno, né, que eu diria assim, essa naturalização do uso não pedagógico, né? Simplesmente da dependência da tela no ambiente escolar, né? Isso para a gente ficar só nesse aspecto da escola, né? O uso de celular em escola. É claro que esse tema é muito mais amplo, né? Ele está relacionado ao uso de maneira desenfreada, né? Compulsiva, em todos os ambientes, né? No dia a dia, né? No cotidiano das crianças e dos jovens. Não só, mas meu intuito aqui é que esse vídeo ele sirva principalmente de reflexão para os meus alunos desse próximo semestre de 2025, para os seus pais que assistirem. Então espero poder contribuir um pouco sobre essa questão muito alarmante, ao meu ver, né? Então vamos lá, gente. Eu preparei uma pequena introdução para a gente tentar ter alguns aspectos específicos para poder partir para essa análise de maneira mais refinada, né? Mas sem ficar com muito achismos aqui, né? Então, vamos lá, né? O que está acontecendo, né, gente? Nessa era digital, né, de hiperconectividade que a gente vem vivendo, a internet ela está funcionando cada vez mais como um repositório infinito de informações, né? E o modo, né, como elas são consumidas, influencia diretamente nessa capacidade de elaboração do nosso conhecimento, na capacidade de elaboração e integração desse conhecimento. Como é que se dá esse processo, né? As redes sociais, por exemplo, favorecem um consumo muito rápido de dados, né? Pensamos em memes, vídeos curtos, que raramente são analisados criticamente ou contextualizados. Esse padrão de consumo de vídeos rápidos, ele cria uma experiência de aprendizagem muito artificial, onde a gente acaba absorvendo esses conteúdos de uma maneira muito isolada, sem conseguir processá-los ou integrá-los à nossa visão de mundo, né? Qual a consequência disso, né? Como é que a gente está vendo a consequência disso se dando, né? A consequência, eu poderia dizer que é uma geração de mapas mentais desorganizados. O que seriam os mapas mentais, né, cara? Os mapas mentais é um conceito, uma expressão que a gente pode definir como as representações internas e subjetivas do mundo que cerca a gente, né? Como a gente organiza a nossa forma de pensar, de sentir e de dar significado para o mundo, né? Então o que acontece? Quando esse mapa mental de um sujeito qualquer, do estudante, do seu responsável, enfim, de qualquer indivíduo, ele está povoado desses pedaços, digamos assim, não digeridos do mundo, a capacidade de simbolização ela está precária.
Então, o que acontece? As crianças e os jovens estão cada vez mais sendo criados em um ambiente dominado por estímulos tecnológicos incessantes. E aí que vem o paradoxo. Eles estão expostos cada vez mais à informação do que qualquer geração anterior, né? Em termos de quantidade, né, de informação, né? Mas estão cada vez mais menos preparadas, ou melhor, estão cada vez menos preparadas para transformar essas informações e dar um significado profundo para elas, né? Isso por que está ocorrendo, né, gente? Esse conteúdo, basicamente, é de um debate que eu tenho feito com um médico, o Dr. Mário Jorge. Ele publicou um livro, vou mostrar aqui para vocês, chamado O Êxtase Internáutico e a Destituição do Pensamento. Esse livro, ele é de 2013. E foi justamente foi lá em 2013 que eu comecei a ter contato com esse tipo de literatura. Foi quando, em conversa com esse psiquiatra, esse psicanalista, ele me contou, ao me apresentar esse livro, que mais ou menos um pouco antes disso, em 2009, 2010, ele começou a ter contato com um público mais adolescente, né? Apareceu no seu consultório um público mais jovem. E com esses problemas associados ao uso exacerbado da tela, né? Pois bem, né? Então, o que eu queria dizer, né? Voltando aqui ao que eu vinha falando, esse ambiente que está dominado por estímulos tecnológicos incessantes, estão fazendo com que essa geração, né, atual, ela nunca teve tanto acesso à informação, mas, ao mesmo tempo, ela tem cada vez menos preparo para conseguir simbolizar, dar significado profundo, transformar esse conhecimento em algo significativo para ela. Por que isso está ocorrendo? Porque esse processo de simbolização, né, ele exige tempo, atenção e, acima de tudo, como diz o Dr. Mário Jorge, uma experiência direta com o real, com a vida real. Algo que as interações virtuais não conseguem oferecer, gente. Pois bem. Então, assim, o tempo que antes era dedicado para brincar, enfim, de imaginar, de contar histórias, de criar narrativas pessoais, está sendo engolido por esse consumo passivo de conteúdo digital, por horas e horas. Só a nível de exemplo, no ano passado, no ano retrasado, eu fiz uma experiência com uma turma minha, de ensino médio, e eu pedi para eles pegarem o tempo que eles passam. Para quem não sabe, o Instagram, ele tem um mecanismo de controle do tempo, né, que você passa na rede social, ou pelo menos de mensuração. Você pode ativar esse mecanismo de controle. Acho que muitos conhecem já isso. Mas o interessante que eu estava preocupado em observar era o controle do tempo, a quantidade de tempo que essas redes sociais elas estão sendo acessadas em cada aparelho móvel de cada estudante. E realmente foi muito preocupante. Foi justamente a partir desses experimentos que eu comecei a me aprofundar um pouco mais sobre esse assunto, ainda que eu vinha já estudando isso anteriormente, já desde 2018, mais ou menos. Pois bem, o que eu constatei, né, cara? Que quase a totalidade dos meus alunos possuem aparelho celular, né? No caso, essa turma, eles deveriam ter por volta de uns 16 anos, era segundo ano do ensino médio, ou primeiro ano do ensino médio, então eles teriam ali por volta na casa dos 15, 16 anos. Quase a totalidade da turma, eles possuíam acesso a essa rede social, né? E foi espantoso, né? Eu percebi que a média que eu consegui fazer da turma, ela girava em torno de 3 a 11 horas diárias nessas plataformas como o Instagram, né? No caso
desse levantamento que eu fiz foi especificamente no Instagram. Então, o que está acontecendo, né, gente? Como esse excesso de estímulo, exemplificado por essa quantidade de horas passivas, recebendo informação de maneira passiva na internet, através dessas redes sociais principalmente, a mente ela está totalmente saturada, né? Esse estudante, esse jovem, essa criança que tem acesso desmedido ao uso das redes sociais, ao tempo de tela, né? Jogos também, enfim. A mente dela está saturada. Então, ela está com um prejuízo na capacidade de abstração e introspecção, que são ferramentas fundamentais para o desenvolvimento de uma linguagem simbólica, de uma linguagem que consiga transformar aquilo que ela absorve num significado, num sentido para o real, né? E aí o que acontece? Sem essa capacidade, sem esse desenvolvimento da linguagem simbólica, esses alunos, essas crianças, esses jovens, eles estão com a sua capacidade de elaborar emoções, lidar com frustrações, construir narrativas internas para os seus conflitos, cada vez mais deficitária. O que eu percebo e o que resta para esses jovens são respostas muitas vezes reativas, impulsivas, muitas vezes, na grande parte das vezes, desprovidas de um significado mais profundo. E a função da escola, do educar, né, não só da escola, né, mas o que eu venho percebendo cada vez mais também, isso é uma realidade, que é necessário a gente reverter isso, porque chegou a um nível alarmante, é que, infelizmente, eu percebo que apenas os professores estão preocupados com a aprendizagem hoje. Alguns poucos professores estão preocupados com a aprendizagem hoje. Porque aqueles que estão há muito tempo, em geral, na rede de ensino, lecionando, muito tempo de carreira, eles não conseguem ver uma transformação, eles conseguem ver só essa repetição e piora no decorrer dos anos. E, então muitos deles já não estão, vamos dizer assim, né? Estão à parte disso, né? Tipo, estão apáticos, vamos dizer assim. E por que está acontecendo isso, né, gente? Cabe aqui a reflexão. Eu não quero me alongar muito nesse vídeo, mas a ideia aqui desse primeiro vídeo é trazer esses primeiros elementos de uma análise mais apurada sobre isso. E para concluir, eu queria dizer a minha opinião sobre a proibição, né? A criação de uma lei para a proibição do uso dos aparelhos celulares no espaço escolar, né? Eu acho, vou fazer uma analogia aqui um pouco exagerada, né? Mas eu acho que faz sentido. Se a gente pensar, né, em relação às drogas, né? A proibição, né? Política proibicionista do uso de drogas, né? Ela dá certo hoje no mundo? A proibição do uso das drogas, ela consegue cumprir um papel de reverter o consumo das drogas? Não, infelizmente não. É uma política fracassada e já demonstrada por muitos pensadores que refletem essa questão, que têm isso como objeto de pesquisa. Então, assim, em analogia, a proibição do uso de celulares, ela não vai conseguir conter, é uma falácia argumentar que a proibição do uso de celulares em sala de aula ela vai conseguir frear essa dependência cada vez mais assustadora que crianças e jovens, sobretudo, vêm tendo em relação ao uso de tela no seu dia a dia, essa compulsividade, né? Então fica a reflexão, né? Esse é um primeiro vídeo. Para não me alongar muito, eu vou trazer mais alguns vídeos falando sobre trechos mais específicos, sobre alternativas e principalmente tentar ajudar os meus estudantes, né, cara? Tentar ajudar as pessoas que eu convivo no meu dia a dia, no chão de escola, porque eu percebo, como eu falei no início do vídeo, que se naturalizou o aparelho celular, como um objeto dado em sala de aula, né? E como isso tem atrapalhado muito o processo de desenvolvimento de aprendizagem dos estudantes brasileiros. É isso, gente. Fico por aqui e até um próximo vídeo.
E esse vídeo, ele não é nenhum vídeo para trazer verdades ou certezas fechadas, né? Muito pelo contrário. A ideia aqui é que eu tenho um debate mais próximo, né, dos meus alunos, das pessoas que virem o vídeo e se interessarem sobre essa temática e percebam isso no seu dia a dia, porque eu acho que o que está acontecendo é que todo mundo percebe que a dependência tecnológica está num nível absurdamente viciante. Que as pessoas não conseguem mais ficar sem o aparelho celular no seu dia a dia.